uma palavra maravilhosa aqui no livro de Ruth, que fala sobre Noemi e Ruth, no capítulo 1, que fala que nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Eles saíram de Belém, porque estava havendo fome, e foram habitar na terra de Moabe. E este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Eles vieram à terra de Moabe e ficaram ali, em Moabe. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela, Noemi, com seus 2 filhos. Ali a viúva, né? Ficou ali com seus 2 filhos, os quais os filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Noemi com as noras ficaram ali em Moabe quase 10 anos depois que Noemi ficou viúva. Elas ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, os filhos de Noemi morreram, Malom e Quilion, ficando assim Noemi desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Noemi ficou desamparada ali na terra de Moabe. Então, ela se dispôs com as noras. Noemi se dispôs, ela, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então ela voltou, porque Deus se lembrara do povo dele ali em Belém, dando pão ao povo. E ela saiu, pois, ela, com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá. Elas saíram caminhando de volta para a terra de Judá. As 2, Noemi, né? Saiu, pois, ela, com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá. E elas indo caminhando, disse Noemi para as noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Quando elas iam indo caminhando para a terra de Judá, ela começou a falar com as noras: ide, todas 2, para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Que Deus use de vocês. Então, Noemi falando para as noras.
E Noemi continuou falando para as noras: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém choraram em alta voz. Porém elas choraram, Noemi beijou as noras, e elas choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Elas disseram as duas disseram: não, iremos contigo ao seu povo, ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? E Noemi continuou falando para as noras: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Noemi continuou falando com as noras assim: esperá-lo-eis se eu tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? E Noemi faz essa pergunta para as noras: abastei-vos-ei de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim minha amarga até o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi estava se sentindo uma mulher, uma viúva, uma mulher amarga, sem filho, sem marido, só com as duas noras. Ela estava se sentindo uma mulher amarga. E ela disse: porque por vossa causa a mim me amarga até o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, as noras choraram em voz alta. De novo as noras choraram de voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Nora se despediu da sua sogra com um beijo. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo. Porém Ruth se apegou mais à sogra. Ruth se apegou mais à sogra. Se ela já era apegada à sogra, mas Ruth se apegou à sogra mais ainda. Ruth se apegou mais à sogra, mais ainda. E disse: Noemi, eis que tua cunhada voltou. Noemi falou para Ruth: eis que sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Eita, Ramai. Também tu volta após a tua cunhada.
Noemi insistindo a Ruth. Sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. E tu voltas. Também tu voltas após a tua cunhada. Noemi insistindo a Ruth. E Ruth, porém, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me abrigue e me obrigue a não seguir-te. Não instes para que te deixes. Em momento algum, Ruth queria deixar Noemi sozinha. De maneira nenhuma, Ruth queria abandonar Noemi só. Mas Ruth disse, não me instes para que te deixes e me abrigues a não seguir-te. E Ruth diz, porque aonde quer que fores, irei eu. Ruth respondeu assim para Noemi, aonde quer que fores, irei eu. Porque Ruth se apegou a Noemi, a sogra. Aonde quer que fores, irei eu. Porque o povo de Moabe servia outros deuses. Noemi servia o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que ela era povo de... Ela era de Belém, de Judá. Moabe servia outros deuses. Mas a Ruth disse não. Por quê? Não segue. Não te deixes, me abrigues a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Esta foi a decisão que Ruth teve. Enquanto órfã, beijou a sogra e voltou para a mãe dela e os deuses de Moabe. Mas Ruth não. Ruth não deixou a sogra. Ruth disse, não isto, para que eu não obrigue seguir-te. Não me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth disse mais para a sogra, Noemi, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth se apegou tanto à sogra, se apegou tanto a Noemi, que ela disse,
onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa lhe não seja morte, me separar de ti. Ela estava decidida a ir com a sogra, onde a sogra for, a não deixar ela, a não abandonar. Noemi estava ali viúva, velha, idosa, viúva, sem marido, sem filhos, só tinha elas duas. Mas a outra o beijou e voltou para a mãe, desprezou, rejeitou ela. Mas Ruth não. Ruth disse: não, eu vou te seguir. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vou te seguir. Ruth não abandonou Noemi. Uma mulher que se encontrava amargurada, amarga, por estar passando o que ela estava enfrentando. Com a permissão de Deus, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Noemi. E aleluia. E vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, de todo, Ruth estava resolvida a ir com Noemi. E Noemi deixou de insistir com Ruth para ela voltar. Noemi deixou de insistir com Ruth para ela voltar. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu o quê? Chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Quando elas chegaram ali em Belém, Noemi e Ruth, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? As mulheres que viram ela disseram: não é esta Noemi? Fizeram uma pergunta. Começaram se perguntando, as mulheres: não é essa Noemi? Porém, ela lhe dizia. Porém, Noemi dizia às mulheres: não me chames Noemi. Noemi dizia às mulheres: não me chame Noemi. Chamai Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi estava ali amargurada, sem marido, sem filho. Não me chame Noemi. Quando ela saiu para lá, para Moabe, ela saiu com o marido, com os filhos. E voltou sem marido, sem filhos. Só veio com a nora, Ruth, que se decidiu em voltar com a sogra. Se apegou a ela.
Aleluia, Jesus. Noemi se sentindo ali, quando chegou ali em Belém, se sentindo amarga. Digo, me chame Mara, porque grande amargura me tem dado ao Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. Ela disse que ditosa ela partiu de Belém para Moabe. Porém o Senhor, ela disse, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela voltou sem nada, pobre. E ela diz, por quê? Pois me chamas Noemi. Não me chame Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. Assim, Noemi falou, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Fez a pergunta. Ela fez uma pergunta. Noemi fez uma pergunta. Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Ela fez uma pergunta, Noemi fez uma pergunta. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe. Assim Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora. Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, que se negou a voltar para a casa da mãe, para os deuses dela. E disse, se apegou à sogra, se apegou, ela se apegou, Ruth, se apegou à sogra, a Noemi. Então ela voltou, assim voltou Noemi, da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Elas chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, da colheita. E ali, Deus começou a fazer a obra na vida de Ruth, em Belém. Só até aqui, que a história de Ruth é uma história maravilhosa. Que Deus nos abençoe.